Fala galera, Gabriel aqui, mais um episódio do Cardoso Cast rolando, 15º episódio, e é claro, né, nós sempre estamos trazendo pessoas que têm peso aí no mercado automotivo, e hoje estou com um convidado especial para você que tem muita dúvida em avaliação de carro, Renave. Irmão, fica até o final, que hoje é um dia especial para você, certo? Vai tirar muitas dúvidas, conteúdo muito rico para você que está assistindo a gente, ó, já começa a seguir aí Cardoso Veículos aqui no YouTube para receber todos os vídeos, ativa a notificação, deixa o like e compartilha com aquela pessoa que você sabe que gosta desse mundo automotivo e precisa aprender muito. Sem mais delongas, seja bem-vindo, Bruno Daibert, seja bem-vindo aqui ao Cardoso Cast, é uma honra ter você aqui com a gente e hoje estou preparado para sentar na cadeira de aluno e aprender bastante com você, meu irmão. Que é isso, Gabriel, é uma honra estar aqui na Cardoso, aqui na unidade, essa unidade fantástica da Cardoso Veículos, aqui em Carapicuíba. Isso aí. Uma honra ter recebido esse convite e estar aqui podendo participar e contribuir aqui, Prazer, não só cara. para vocês, como também para essa audiência fantástica aqui, né, do seu podcast. Obrigado, cara, é uma honra. E, cara, eu tava vendo aqui sua biografia, tudo certinho, estudando sobre o Bruno Daibert, cara, conhecido até fora do Brasil, tá? Tava conversando aqui nos bastidores, até fora do Brasil, tem aí da cursos, né, cara? Sim. Bem legal, são 35 anos de experiência no mercado, Bruno. Me conta um pouco essa história, quando que você começou? Vi que começou bem cedo, né, antes dos 18 anos. E aí, me conta, cara, conta pra gente aqui. Bom, eu sempre fui um apaixonado por automóveis desde criança. Legal. E eu queria conhecer o automóvel, eu queria entender o funcionamento dessa máquina fascinante. Legal. E a maneira que eu encontrei foi estudando mecânica. Então eu, aos 15 anos de idade, eu ingressei no Senai para estudar mecânica de automóveis. Que legal. E ali eu fui apaixonando cada vez mais. Então, ao longo ali do meu início, né, de Senai, eu Sim. fiz todos os cursos possíveis da época. Que legal. Eu fiz curso de mecânica de automóveis, retífica de motor, especialização em mecânica Fiat, Volkswagen, especialização em elétrica, ou seja, todos os cursos que existiam disponíveis naquela época, Que legal. eu fiz sobre automóveis. Então, ou seja, a minha carreira começou ali, né, basicamente como Que legal. mecânico. E isso lá no Senai, onde você mora, é Belo Horizonte, é isso? Senai, Lá de Belo Horizonte. exatamente, Belo Horizonte. Que legal, cara. Aí começou a virar profissão mesmo. Começou a virar profissão, inclusive assim, eu comecei a me destacar dentro do Senai. Que legal. Os próprios professores começaram a me chamar para trabalhar nas oficinas deles. Que legal. Então, assim, eu ali, ficou falando menor ainda, já estava também, eu estudava lá e trabalhava. O Senai tem aquele projeto que você estuda e trabalha pelo Senai mesmo, não é um negócio assim? Sim, mas eu já estudava eu já trabalhava até por fora mesmo. Que legal, Eu fazia lá o Senai a parte de mecânica, Legal. né, fazia o estudo complementar Sim. normal, né, e ainda, às vezes bacana. até à noite e tal, estagiava ou trabalhava na bacana. oficina dos instrutores. Que bacana, cara. E aí começou a virar profissão e foi crescendo e você chegou a trabalhar em lojas de automóveis ou sempre na Sim. parte mecânica mesmo? Não, o que aconteceu? A trajetória é interessante, Aham. porque eu, aos 19 anos, tinha um grupo de concessionárias de Belo Horizonte que eles viram o meu potencial, eles enxergaram que, opa, esse conhecimento técnico Aham. vai nos auxiliar na parte de avaliação. Sim. E me chamaram, então, para ser avaliador. Então, eu, aos 19 anos, eu já era avaliador de concessionária. Numa época legal. em que não existia essa figura especificamente, né? O vendedor fazia tudo naquela época. Sim. Como até hoje muitas empresas ainda são Muitas assim. empresas, cara. É. Então, eu de novo, Aham. né, comecei a trabalhar com a parte de avaliação. Então eu sempre Legal. fui muito da parte técnica. E ali sim, aí eu fui trabalhar em loja de veículos e depois eu montei a minha loja. Então eu fui lojista de Foi veículos por 15 lojista. anos. Que legal, essa eu É. não sabia. Legal. Então, Top. então, assim, eu tenho a experiência tanto da parte, né, vamos falar assim, mecânica, da parte de Sim, manutenção, sim. como também da parte comercial, sendo lojista de veículos. Legal, cara. E dali começaram a surgir também, justamente pelo fato da minha formação e também do meu conhecimento técnico, Sim. foi quando começaram a surgir os convites de fazer perícias, ou seja, auxiliar perícia judicial, fazer, né, trabalhar com perito assistente, ou mesmo Legal. realizando perícias, e foi dali que surgiu até o termo perito automotivo. E para ser perito automotivo, Bruno, me ajuda a entender, o público também. Você precisa fazer um curso específico? Como que funciona? Tem um meio para virar? Olha, Vamos essa sua dizer. pergunta é ótima porque é o seguinte, todo Aham. mundo quer ser perito. Isso. Então, respondendo para a audiência, para começar, perito, basicamente, ou você é um perito judicial, ou seja, prestando serviços Serviço. para a justiça, Sim. ou você é um perito da polícia, ou seja, perito criminal, seja da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Certo. Fora disso, são
cargos, ou seja, não são titulações. Então você tem, por exemplo, dentro de seguradoras, né, alguns cargos que são, por exemplo, perito de sinistro. Sim. Mas este cargo não dá direito à pessoa atuar como perito. Ou seja, para atuar efetivamente como perito, né, você tem que ter uma formação técnica ou superior na área e aí sim se cadastrar no Tribunal de Justiça para atuar como perito judicial. Tem todo um Ou trâmite. tem todo um trâmite, não é fácil. Aham. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: não, eu quero ser perito. Bom, o caminho correto é esse. Sim, Ou você tem uma formação técnica ou superior na área e vai legal. trabalhar como perito judicial, Sim. ou vai prestar um concurso público para trabalhar como policial, né, com perícia criminal. Ah, que legal, cara. É. Também muita gente tem dúvida. Eu não sabia também, cara. Já tá ensinando a gente aqui muita coisa que a gente não sabe, né? E aí, Aham. deixando claro, Sim. porque o perito automotivo virou a minha marca registrada. Tanto é que esta é uma marca registrada no INPI. E é a Legal. marca que eu utilizo dentro da minha franquia. Aí eu tenho uma empresa, né, de Sim. vistoria cautelar, cujo nome é perito automotivo. Mas Olha é uma só. marca registrada minha. Cara, que legal. E aí começou a chegar os convites. Você novo ainda, né? Sim, aí foi, na verdade, nem tão novo assim. Aham. Ali que eu fui migrando, Foi né, que migrando, eu sim. saí da parte do comércio, Legal. eu tomei gosto pela prestação de serviço e fui, então, começando a trabalhar nessa parte de perícia. Também, aí foi quando eu montei a empresa de vistoria, Aham. que se tornou uma franquia. Então, Que legal. hoje eu sou o franqueador, eu tenho 10 unidades no país, Que né, legal. uma no exterior, que é em Portugal. Olha, Então foi cara, que legal, hein? dali que eu fiz, vamos falar assim, né, a migração do comércio para prestação de E serviço. quando fala agora uma dúvida, quando você fala perícia em um outro país, em Portugal, muda alguns requisitos para fazer uma perícia num carro, um laudo num carro, ou seria em todo lugar do mundo é a mesma coisa? Não, o que muda principalmente quando a gente fala de outro país é a Aham. parte documental. Documental, Porque legal, aí sim, a parte de documentos ela é completamente diferente, né, e ela é distinta em cada país. Quando a legal. gente fala da máquina em si, ou seja, do próprio automóvel, Aham, isso não muda muito. Então, ou seja, tá, as características são praticamente as mesmas. tá. Então, a avaliação técnica do carro, ela não muda de país para país. O que muda mais é a parte de documentação e burocracia. Ah, entendi, legal. Aí vai de acordo com a lei do país, como que eles trabalham certinho. Exatamente, Cara, exatamente. que É. legal. Cara, me fala pra gente, você que tá por dentro, você já foi lojista, já teve loja há 15 anos, é isso? Isso, 15 anos. 15 anos de 15 anos. loja, você sabe muito bem aí como que funciona as partes documentais para entrar um carro, toda a burocracia, né? E cara, é o assunto do momento. Todo mundo faz live explicando, né? Mas você, como um perito, que é uma referência no mundo automotivo, cara, o que que você tem a dizer pra gente do Renave, cara? Renave, o grande assunto do momento do comércio de veículos. Então Sim, vamos esclarecer. O que é o Renave? Renave é o Registro Nacional de Veículos em Estoque. legal. O Renave é um sistema do governo criado para controlar o estoque, a compra e a venda de veículos por lojas. Então aqui Legal. já vale um esclarecimento. O Renave, ele não atinge a compra e venda entre particulares e também não atinge locadoras, apenas Entendi. lojas de veículos. Legal. E qual é o objetivo do governo com o Renave? Obviamente, aumentar a fiscalização, Sim. diminuir a informalidade do mercado de compra e venda de veículos no Brasil. Que antes era bem comum, né? Bem comum. Mas aí os benefícios que ele traz, Brunão. O Renave chegou agora, muita gente tem aquele preconceito, né? Muita gente julgou que ia dar ruim, ia complicar muito aqui, né? O ecossistema de dentro de uma loja multimarcas, né? Explica pro pessoal os benefícios reais. Né, e para você que está assistindo, é um perito profissional que vai te passar a informação certa, né? Sim, Muitas das vezes nas redes sociais, fake news, né? Pessoas falam o que quer, né? Mas vai ver a pessoa não tem autoridade nenhuma para falar. E você é o cara certo para isso, cara. Então sem esclarece dúvida. pra gente os benefícios. Bom, os benefícios do Renave. Em primeiro lugar, a agilidade e a facilidade na transferência de propriedade de veículos, uma Legal, vez que a transferência será feita de maneira eletrônica. Ou legal, seja, a loja vai negociar o veículo com o cliente e vai conseguir transferir a propriedade daquele veículo legal. diretamente para ela de maneira eletrônica, sem se eximir da
vistoria, ou seja, a Sim, vistoria continua sendo exigida. Porém, o certo. processo de transferência vai ser facilitado, não só na entrada do veículo, como também na saída do veículo. Ou seja, Entendi. o Renave vai facilitar, um dos benefícios dele Sim. é facilitar a transferência de propriedade de veículos. Que legal, cara, que legal. Então isso fica claro pra gente, né, porque eu mesmo, Gabriel, ouvi muita gente falar que ia ser péssimo, que não ia funcionar, e vendo aqui dentro da loja, hoje nós já estamos com o Renave, tudo certo, tem que fazer aquele cadastro, né, aquele Sim, cadastro com o sim. governo, tudo certinho, e cara, tem facilitado, tem sido mais fácil, né, a gente conseguir fazer as transferências, ter mais controle, e cara, você que ainda não trabalha com o Renave, conheço pessoas que ainda não tá com o Renave, vai ser obrigatório. Isso. É obrigatório. Se não tiver, não consegue fazer, é isso? Isso. É muito Trava. importante até você falar isso, Aham. porque a gente está gravando esse podcast aqui no estado de São Paulo, Sim. que é o primeiro estado que tornou o Renave obrigatório. No restante Legal. do país, o Renave ainda está em processo de implementação. Mais uma informação importante, né? Então, tem muitos estados que o Aham. Detran sequer está homologado ainda para utilizar o Renave. Nossa. Então, isso é bacana até para a audiência ficar sabendo, Sim, né? Porque você, lojista de veículos, que não é do estado de São Paulo, talvez não esteja familiarizado com o Renave, sim. uma vez que, na maioria dos estados, o Detran ainda sequer está homologado a utilizar o sistema. Então, neste exato momento, Aham. dos 27 Detrans que existem no Brasil, apenas 9 estão homologados para utilizarem o Renave. Apenas 9. E Legal. desses 9, apenas o estado de São Paulo tornou o Renave obrigatório. Agora, este processo de implementação e obrigatoriedade, ele será feito ao longo do ano de 2025. Ou seja, Legal. você, lojista do Brasil, se você não estiver em um estado, né, cujo Renave já esteja homologado, Aham. já se prepare, pois a implementação do Renave Vai chegar. vai chegar e será obrigatória em todo o país muito em breve. Será que em São Paulo foi primeiro por ter uma movimentação muito grande para fazer um teste? O que que você acha? Aí seria O uma teste da opinião ferramenta? pessoal, É, o que mas que você sim, acha sobre? sim. Eu acho que começou pelo estado de São Paulo, uma vez que é o estado que tem a maior frota do Sim. Brasil e a maior movimentação de compra e venda de veículos. Então, Cara, na eu minha também acho opinião, isso. acho que foi por isso que começou pelo estado de São É, eu Paulo. também acho isso, Bruno. Eu também acho isso. E por ter essa grande movimentação de carros, né? São Paulo é uma loucura, muita coisa acontece, muitos lojistas, né? Nós somos também da Alvesp, né? Sim. Associação lá, e a gente vê que é muita coisa. E, cara, agora a gente vai falar sobre um assunto que você também é perito, né? A avaliação de carro, cara. É uma rotatividade muito alta, é uma dor de muitas lojas, né? Muitas lojas que movimentam muitas vendas, carros na troca, na hora de avaliar, seja premium, seja carros populares. Cara, ensina pra gente aí alguns macetes, algumas ideias aí pra avaliação de carro, Bruno. Existe carros impecáveis por fora que escondem muitas coisas erradas na estrutura, na mecânica. Explica pra gente aí e conta, né? Você deve ter vivido muita coisa bacana, assim, muitos casos na sua vida aí de perito, cara. Sem dúvida. Hoje em dia, Hã. o mercado de compra e venda de veículos não tem espaço mais para aquela avaliação na base da olhadinha. O que é a É. olhadinha? Né? O veículo chega ali na porta da loja, né? A pessoa chega, dá uma olhadinha e determina um preço. Por quê? Aham. Estamos falando de uma máquina extremamente complexa, Sim, aliado a um histórico, ou seja, todo carro tem um passado. sim. Então, para se avaliar, é necessário realmente seguir um procedimento técnico para que saiba exatamente qual é o real estado daquele veículo Sim, e aí sim determinar não só o valor dele, mas como também a própria qualidade, saber se aquele veículo está apto para ser colocado dentro da loja. sim. Até Ele mesmo na avaliação, né, vai quanto que você pagar na troca, exatamente. parte de números. Então você tem que determinar o valor do veículo, considerando inclusive todos os gastos que você vai ter como lojista para preparar aquele veículo, para colocá-lo à venda e aí sim você conseguir Sim, vendê-lo, né, mantendo obviamente até a sua própria margem de lucro, né, para sim. salvar toda aquela operação, além de obviamente você ter um produto bom para o seu cliente, também dentro de um preço razoável de É, venda. exato, para ficar saudável tanto para o ecossistema da loja, quanto na hora de vender para o cliente e caber dentro do bolso dele, vamos dizer assim, né. E Exatamente. cara, meus tios, eles são do interior de São Paulo,
E eu sempre falo aqui no podcast que eu fui criado também no pátio de loja, né? Meus tios têm sempre tiveram loja de carro. E uma coisa que meu tio sempre me ensinou, até um abraço para ele, meu tio Elton, ele falou assim: Gabriel, quer ver se um carro voltou a quilometragem ou não? Agora você vai me dizer se é isso mesmo. Entra no carro, olha o pedal do acelerador e o volante. Se tá desgastado ou não, você consegue ter uma ideia se é aquilo mesmo que tá rodado. É verdade ou é um achismo, cara? É mais para achismo, uma vez que é muito fácil maquiar esses componentes. Aham. Então, por exemplo, um volante desgastado, ele pode ser ou trocado ou ter o seu revestimento, né, substituído. Inclusive, muitas pessoas colocam até o Aham. couro É, revestido. sim. Então, ou seja, você consegue ali esconder o desgaste. Aham. E o pedal, né, de acelerador, pedal de freio ou mesmo da embreagem, basta trocar aquela borracha. Então, ou seja, estes sinais de desgaste, eles podem ser facilmente, né, Aham. maquiados e ali esconder. Ou seja, existem técnicas, sim, para se avaliar um carro de maneira correta. Sim. Eu falo que o seguinte: avaliar carro é processo. Então você tem que seguir uma ordem lógica para começar. Você não pode simplesmente já chegar e querer avaliar o carro abrindo o capô dele, né? Por quê? Porque você tem que começar primeiro pela parte documental. Você Sim, que faz é toda uma extremamente importante também, né? Sem dúvida. Você faz uma análise documental do veículo, analisando a procedência, ver se ele não tem débito, se ele não tem restrição, se ele não tem impedimentos, ou seja, se toda a parte dele de procedência, né, condiz e está apto a ser negociado. E aí sim, depois da parte documental, você tem uma outra sequência a ser seguida. Exemplo, né, os itens de identificação veicular. Então a gente sempre tem que avaliar um veículo, uma Sim. loja tem que prestar muita atenção nisso, porque hoje existe um problema muito grande no mercado, que são os veículos clonados e adulterados. Sim, isso é verdade. Nós temos dados oficiais que mostram que em alguns estados do Brasil, um carro é clonado a cada 2 horas. Nossa, essa eu não sabia, cara. A cada 2 A horas. cada 2 horas. E é difícil de identificar na hora da vistoria, ali na hora que você tá avaliando? Numa avaliação rápida de loja, às vezes é difícil. É. Em uma vistoria mais técnica, né, o objetivo da vistoria é justamente Uhum. buscar a originalidade do veículo. E quando eu digo originalidade, uma delas é justamente saber se aquele veículo é um veículo real ou se é um veículo clonado ou Legal, adulterado. legal. Então, em uma vistoria de qualidade com um profissional capacitado, ele vai conseguir sim verificar se aquele veículo é original ou se é um veículo adulterado. Legal. E pra gente saber aqui, muita gente faz aquela vistoria que nem você falou ali por cima, rapidinho e fala que tá tudo ok, e às vezes maqueia. Você consegue passar pra gente, pessoal que tá assistindo aí, ele dá curso sobre isso, hein, pra você que tem interesse, né, referência, você consegue aprender com mais detalhes, né, mais a fundo, um assunto 100% ali focado nisso, mas pra gente, deixa a dica, Bruno. Você pode deixar essa dica dos pontos principais que a gente consegue fazer uma vistoria na loja, o pessoal que tem aqui na loja. Temos avaliadores aqui Sim. e vai ser importante isso aqui pra gente também. Bom, avaliar carro é como ser um detetive em ação. Então eu digo que a avaliação de um carro, ela começa com você juntar pequenos fragmentos de informação até se chegar ao todo. Legal. Se você fizer uma avaliação, começando pela documentação, buscando a procedência daquele veículo, fizer uma avaliação dos itens de identificação veicular, analisar a pintura, a carroceria, a estrutura daquele veículo, ou seja, a mecânica, a elétrica, a eletrônica. Caso haja algum tipo de inconsistência, Legal. essa inconsistência vai começar a saltar aos seus olhos. Então, quando você for chegando ao final da avaliação, Sim. você vai começar a perceber que existem ali naquele veículo alguns indícios Legal. que podem te levar depois a descobrir que aquele veículo foi adulterado, ou aquele veículo foi batido e tudo mais. Que legal. Para se chegar neste ponto, é necessário ter conhecimento técnico. Por isso que eu Sim. disse, não basta você querer avaliar o carro na base da olhadinha. Aham, sim. E eu tenho, né, já há uma década, curso específico nessa área, que é justamente para qualificar, né, profissionais do setor automotivo a fazerem uma avaliação ou uma vistoria de qualidade em carros usados. Que legal. E você já teve alguma, pra contar pra gente aqui, algum caso que aconteceu que você achou interessante, assim, ou engraçado nesse meio de avaliação, cara? Creio que deve ter, né? Você com tantos anos aí. Eu posso contar
Eu posso contar 2 casos pitorescos. Pitorescos. Hã. Eu posso contar 2 casos pitorescos de avaliação de Aham. carros, que aconteceram inclusive dentro dos meus cursos. Dentro dos cursos. Isso. Aham. Um deles, eu estava ensinando o tópico de identificação veicular, e uma das identificações do veículo é justamente a gravação do chassi no vidro. Certo. E pedi se alguém tinha algum carro para poder ceder para a gente fazer uma demonstração. Sim. Então, um dos alunos cedeu o próprio carro, e Aham. quando nós fomos fazer a avaliação dele, detectamos que os vidros dele Hã. tinham a numeração do chassi raspada e com novas gravações em cima, ou seja, todos os vidros eram adulterados. Cara, e aí na hora ali, ele sabia disso, não sabia? Ele não sabia, tinha comprado o carro dessa maneira, Nossa. de um parente. Eita, aí é complicado. Do parente o negócio fica mais embaixo também, Pois viu, é, e cara? aí descobrimos, né, este Aham. problema, né, que foi uma adulteração nos itens identificadores do veículo ali do vidro, né, durante uma aula prática do curso. Cara, que dificuldade. E uma pergunta, isso daí, na hora que ele for revender o carro, na hora que ele fosse revender, vai, afetar a questão de avaliação do carro dele? Se Isso é, for feito por um perito como você, isso é considerado, especializado. inclusive, crime. 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 Porque alterar ou adulterar qualquer elemento identificador de um veículo é crime e está previsto no Código Penal brasileiro. Cara. Ou seja, essa situação que eu contei de pegar vidros adulterados é considerado um crime. Então, essa pessoa teve que ir com o veículo até uma loja e comprar vidros novos para poder instalar naquele carro. Entendi. Uma vez que, se aquele veículo daquela maneira passasse por uma vistoria de Detran, poderia ser inclusive apreendido com riscos ao Cara. proprietário, inclusive de ser indiciado por receptação caso aquele vidro viesse de um veículo roubado. Que problemaço! Que problemaço! E às vezes fica mascarado, muita gente não tem acesso a uma informação como essa, né. Cara, poderia ser preso até. Sem dúvida, Rapaz, sem dúvida. cara, é pitoresco É mesmo. pitoresco. Pitoresco mesmo, pitoresco mesmo. E E a você pediu o segundo. Aham, Eu estava ministrando um curso de avaliação em Belo Horizonte, aham. pedi um veículo, Mais uma vez. mais uma vez, pedi um veículo de demonstração Aham, para mostrar a aula de estrutura. Um aluno cedeu um Toyota Corolla que tinha acabado de comprar, aham. e Acaba. quando fomos fazer a avaliação, ou seja, quando eu fui avaliar esse veículo, Aham. eu descobri que, na verdade, ele era partido ao meio e tinha a frente de um veículo e a traseira de outro, É, não. simplesmente juntado. Não E acredito. descobrimos isso durante o curso, na demonstração de uma Cara. aula prática. Cara, metade de um, metade de outro. Frente de um, traseira de outro. Rapaz, e cara, como que funciona isso? Acredito que ele comprou o carro na boa fé, falando do laudo aprovado, tudo certinho. Isso entra no laudo, vamos Isso entra dizer. no laudo, mas neste caso específico que eu estou contando, ele não fez nenhum tipo de laudo. Ele não fez o comprou laudo. carro, né, na base da olhadinha. Dá olhadinha. Então ele detectou que o carro tinha sim alguns retoques, alguns problemas ali de pintura, mas Sim. não tinha aprofundado na avaliação, então não chegou, né, a saber que realmente aquele veículo, na verdade, tinha sido um veículo emendado ao meio. E olha a importância, para quem tá assistindo a gente aqui, esse episódio, a importância na hora de você comprar um carro, seja qual for o lugar, pedir o laudo, né? É aconselhável pedir o seu próprio laudo também? Vamos dizer, eu conheço um lugar que presta serviço para mim, eu vou fazer no meu também. Você aconselha? Como que funciona essa parte? O que você dá de dica pro pessoal? Eu aconselho um particular a não se arriscar a comprar um carro usado ou vender um carro usado por conta própria. Sim, Porque verdade. o mercado está repleto de golpes, adulterações, fraudes e problemas. Exato. Então, um particular, na hora de comprar ou vender um veículo, a minha recomendação é que ele ou busque uma loja de Isso. confiança ou contrate um profissional especializado para auxiliá-lo na negociação. Exatamente. É isso que a Caso, gente fala aqui. pois é, caso contrário, as chances dele cair em algum golpe, comprar um carro ruim, ser ludibriado, são muito grandes. Sim. Mesmo ele comprando em uma loja, caso ele queira fazer o seu próprio laudo cautelar, eu acho válido. E, inclusive, até para a loja é importante também,
porque é uma maneira de mostrar mais transparência na negociação. Exatamente. Mesmo que a loja já tenha o seu próprio laudo cautelar. Mas, ou seja, quando um cliente também compra um veículo e solicita o seu próprio laudo, ou seja, são dois laudos validando aquele veículo, que vai facilitar a negociação, vai Sim, passar mais credibilidade e, automaticamente, a loja também, né, vai exato. mostrar mais transparência na negociação. Exato, e é claro que para você lojista que está nos assistindo, quando você sabe o produto que você tem, você não vai ter medo do cliente pedir um laudo cautelar de confiança dele, Sem dúvida, sem sem dúvida. dúvidas E é nenhuma, direito né. do cliente. É direito do É direito do cliente cliente. e bom para a loja, como você falou mesmo, Sim, para mostrar a transparência da loja ao vender um veículo para um cliente, certo? sim, sem dúvida. E cara, uma dúvida também, as dúvidas vão Não, aparecendo, mas eu vou te as falar dúvidas vão uma coisa, eu aparecendo. vou te falar até uma coisa, pegando esse gancho aí que você Aham, está falando. Eu estou vendo muitas lojas de veículos perdendo dinheiro por terceirizarem a avaliação. O que é terceirizar a avaliação? certo. O cliente chega na loja e a loja, ao invés de fazer o processo de avaliação técnica ali na porta, manda para uma empresa de vistoria fazer essa avaliação. Dois problemas que eu vejo nisso. Primeiro, tirar um cliente que está dentro da loja para mandar Para para um uma, lugar pra uma fora. empresa fora. Ou seja, as chances desse cliente muitas vezes não voltar são grandes. Sim, Segundo, infelizmente, não se tem mão de obra capacitada em todas as empresas de vistoria do Brasil. sim. Então, corre-se o risco de o seu cliente ser atendido por um profissional que não está capacitado para fazer aquela vistoria e acabar detectando ou achando que aquele veículo tem algum problema quando na verdade não Não tem. tem. Ou pior, falar algum tipo de bobagem para o seu cliente. Então, uma loja de Exatamente. veículos, ela não pode terceirizar a sua atividade fim. Qual é a sua atividade fim? É a compra e venda. E para se comprar um carro usado bem, você tem que saber Avaliar avaliá-lo bem. bem. Então, Exato. isso não impede que uma loja tenha o seu laudo cautelar. Eu sempre digo, até porque eu tenho empresa de laudo cautelar. Sim, Mas eu digo o seguinte: a loja de veículos, ela tem que ter a sua avaliação técnica feita na entrada. E ela vai fazer o seu laudo cautelar por dois motivos. Primeiro, que seria a dupla checagem, ou seja, para ter uma garantia nossa, a maior. garantia certa. E segundo, para valorizar o carro que ela está vendendo, uma vez que ela vai estar vendendo aquele carro com um laudo de uma empresa terceira. Mas, ou seja, a avaliação tem que começar na porta da Na loja, ela não porta. pode ser E terceirizada. o importante de ter pessoas, colaboradores dentro de uma loja que tenham essa destreza, né, essa autoridade para fazer uma avaliação decente, vamos dizer assim, Sem né, dúvida. cara? Quando uma loja tem um avaliador ou tem um profissional que faz uma avaliação técnica precisa e de qualidade, ela está transmitindo profissionalismo. Então, o Exato. cliente passa a enxergar essa loja com outros Ele vai chegar olhos. e falar: "Opa, espera Opa, aí, é diferente aqui, é né?" diferente. Sem falar de um outro detalhe, isso também começa a ser um filtro para muitos problemas que muitas vezes podem estourar lá no pós-vendas Exato. ou mesmo para algum tipo de golpe, porque quando uma pessoa chega na porta de uma loja que encontra um avaliador que é mais criterioso, se houver algum tipo ali de má-fé, ou muitas vezes a intenção de aplicar um golpe, ele vai Sim. pensar 2 vezes em fazer aquilo, uma vez que ele encontrou um profissional capacitado. Exato, e é o que acontece muito, né, muitas vezes a gente pega um carro que tá bonitinho ali, a gente deu aquela olhadinha, vamos dizer assim, e daqui a algum tempinho estoura um problemaço no carro, né. E já aconteceu, eu acho que não tem uma loja que nunca aconteceu isso, né. E essa vistoria ela impacta totalmente no pós-venda, né, cara. Sim, Totalmente no pós-venda, problemas que podem acontecer como você mesmo falou. o pós-vendas é uma grande dor do lojista de veículos usados. Sim, Porém, muitos problemas poderiam ser evitados se fossem filtrados antes. E como você começa a filtrar o problema de pós-vendas? Na avaliação de entrada deste veículo. sim, Quanto mais técnica e criteriosa for a avaliação na entrada do veículo, melhor será a preparação,
melhor Legal. será a negociação daquele veículo com o cliente. Ou seja, se a loja detectar um problema antes do veículo entrar, ela vai conseguir negociar melhor com o cliente que está Sim, vendendo aquele veículo para ela, vai abater aquele valor, vai preparar melhor aquele carro. Então, as chances daquele carro dar um problema exato. de pós-vendas diminuem muito. Ainda mais. É isso e faz total sentido, total sentido. E afeta também, porque a gente conhece, você já trabalhou com cliente, trabalha até hoje, aquele cliente que chega e fala: "Eu quero FIP no meu carro". E aí, cara, o que que a gente pode falar da tabela FIP? A bendita tabela FIP. Para você que tá assistindo agora, presta atenção, hein, cliente que nos acompanha aí. Aprenda aí, pessoal. Tabela FIP é um caso sério. Que muitas pessoas entram na loja, é FIP no meu carro e ponto, acabou. Cara, ensina a gente aí mais uma vez. Vamos falar de tabela A FIP. bendita. A tabela FIP acaba sendo até o grande fantasma. Sim. Seria um fantasma, vamos dizer assim. Seria ali um Um, achismo também, cara. sim, eu vou encontrar a palavra certa para ficar uma coisa bacana. A crença. Seria uma crença? Sim, a tabela FIP, ela muitas vezes dificulta a negociação de um carro usado, Sim. porque, obviamente, o cliente, quando ele chega na loja, ele tem a expectativa de que o Aham. veículo dele, seja para compra ou para troca, vale a tabela FIP, ou caso ele vá comprar o veículo que estiver comprando vale a tabela FIP. Exato. Porém, aqui cabe um esclarecimento. O que é a tabela FIP? A tabela FIP nada mais é do que a média Sim. nível Brasil, da negociação de alguns modelos, ela não contempla todos os modelos, versões opcionais que existem no mercado, Legal. tá? E ela considera sempre o valor passado, uma vez que é a média. Então, ou seja, a tabela FIP ela é usada por governos, financeiras e seguradoras, uma vez que essas empresas não têm condições de fazer uma avaliação única em cada veículo. Ah, entendi. Porém, quando a gente chega no mercado de compra e venda, estamos fazendo uma avaliação específica de cada carro. E nunca vão existir dois carros usados iguais. Então, Jamais. se não existem dois carros Aham. usados iguais, você não pode ter um único preço de referência para ele. Entendi, entendi. Então, basicamente a FIP você vai ter uma média de um valor que você pode começar a negociar, certo? Seja ele, como você falou, específico de cada carro, Sim, né, se um pouco menos ou um sim, pouco mais, e quanto o mercado está girando esse modelo de carro específico, é isso? sim. Então, neste caso, a tabela FIP seria um ponto de referência, uma vez que estamos falando de uma média, e que ali o veículo pode ter 5, 10, 15, 10, 20, 30, 40% abaixo, né? Ou muitas vezes até acima, dependendo das Sim, suas características. E certo. aí sim, a análise de cada carro, ou seja, a avaliação de cada carro, que vai determinar exatamente o seu valor. O que vamos levar em consideração na avaliação? A quilometragem, a procedência, o estado de conservação do veículo, a sua manutenção, se ele tem histórico ou não de acidentes, né? Sim. Às vezes a própria cor do veículo em determinada região do país pode alterar o seu valor de Ah, é? revenda, sim, Em questão de demanda? em questão de demanda. Que legal. Em alguns estados Aham, ou em algumas cidades, algumas cores são mais valorizadas do que outras, né? Em legal, algumas regiões do país, determinados modelos de veículos são mais valorizados do que os outros. legal. Ou seja, são uma série de fatores que vão determinar o valor específico daquele carro que está sendo negociado. Cara, Então que a gente legal. não pode ter a FIP como um único preço de todos os carros. Exato. Seria como se a gente estivesse colocando desde um carro, né, muito bom, pouco rodado, até um carro, né, muito rodado e tal, todos valendo a mesma coisa, e não pode. Não pode, exato. Muita gente chega aqui e fala: "Se não pagar FIP no meu carro, eu não vou fazer negócio". Mas tá aí, ó, desmistificando, né, Desmistificando a tabela FIP. essas informações Isso. que muitas das vezes vê se eu tô correto, se eu tô certo na ideia aqui, Bruno. Um carro, vamos supor, vai, um Onix, a pessoa quer a tabela FIP. O que que o lojista tem que fazer primeiro? Ele teria que entrar entrar a gente pode colocar como base a Web Motors? Por a média de valores que estão pedindo na Web Motors, no Sim, carro? sim, sim, Então ele pode sim, tomar essa base. sim, Tem alguma sim, linha que ele deve seguir para sim, poder precificar e pagar no carro do cliente? sim. Tem? A tabela FIP, ela não é uma
precificadora do veículo. Sim. Ela é utilizada como uma média para cálculo, inclusive, de IPVA. Legal. Legal. Então, o IPVA, isso é muito importante a gente esclarecer para a audiência. Ele é batido em cima da FIP. O IPVA, em todo o Brasil, ele é calculado pelo valor venal, o valor de venda do veículo, baseado na média, que é a tabela FIPE. E a alíquota de IPVA muda de estado para estado. Entendi. Agora, a FIPE traz diversas distorções de valor. Por quê? Porque ela não contempla todos os modelos, ela não contempla todas as versões e ela não contempla o principal, que é o estado de conservação, originalidade, utilização do veículo, acidente ou não. Legal. Ou seja, a tabela FIPE ela é apenas uma referência, ela pode ser utilizada como um ponto de partida na negociação, Entendi. mas deixando bem claro que não é pelo fato de ser um ponto de referência que ela é um valor fixo, ou seja, o meu carro vale FIPE. Não, Não vale. não vale. Não vale. É. E é importante isso daí, então. Cada carro é um carro, cada dono é um dono, né? E cada mercado, o mercado de cada carro é diferente um do outro. O particular, ele sempre se assusta quando ele vai fazer uma negociação dentro de uma loja de veículos. Sim. Porque ele acha que a loja está querendo ganhar nas costas dele. E falou, dá na canela, né? Só que ele tem que levar em consideração que fazer o negócio dentro de uma loja, existem diversos custos inerentes àquela negociação. Então, ou seja, uma loja, quando ela vai receber um veículo, ela está imobilizando o capital, ela está assumindo o risco, ela vai pegar aquele veículo, ela vai ter um custo de preparação daquele veículo, ela vai ter um custo de marketing para poder vender aquele veículo, ela tem o próprio custo operacional da loja, Sim. ela tem os tributos, os impostos, e ela tem também a sua própria margem de lucro. Então, ou seja, dentro de uma negociação em loja, é normal de que haja toda essa margem e que ela seja repassada na depreciação do carro que está entrando ou sendo Exato. colocado na É toda a troca. parte burocrática e custos que exigem um ecossistema de uma loja. Sem dúvida. Tudo calculado em cima do carro que tá entrando. Cara, muito legal, cara. Tô aprendendo muito aqui hoje. Não, hein? muito bom. Tô tendo aí E um até spoiler de como E que até para é. continuar. Pois é. Então, assim, até para continuar. Por outro lado, um particular que faz um negócio dentro de uma loja, ele tem uma série de facilidades que ele não vai encontrar caso ele vá fazer essa negociação com outro particular. Sim. Para começar, dentro de uma loja ele tem a garantia. Sim. Segundo, ele tem a comodidade de fazer toda a negociação dentro de um espaço. Dentro de uma Exato. loja ele encontra o financiamento, ele encontra o seguro, ele encontra o despachante, ele encontra o processo de transferência. Exato. Então, ou seja, ele tem toda aquela facilidade. Sem Exato. falar, obviamente, que caso dê algum tipo de problema na negociação, ele tem onde voltar Ele e tem um buscar respaldo, né? respaldo, exatamente, Exato. buscar até os seus direitos. Exato. Coisa que muitas vezes, quando ele está fazendo uma negociação entre particular, é mais complicado. É bem mais complicado. É por isso que a gente passa muito isso nas nossas redes sociais, todo tipo de anúncio que a gente faz, que fazer negócio dentro de uma loja que está dentro das normas do governo, está dentro das normas, né, do Código do Consumidor, que Isso. traz transparência para o cliente, traz a facilidade de fazer uma transferência, facilidade na hora de pagar uma entrada, ou dar o seu carro na troca, é extremamente importante, porque hoje nós estávamos até num treinamento na OLX, lá na Paulista, que cada dia que passa, os criminosos têm mais meios de fazer mais golpes diferenciados, que quase que igualam ali, eles conseguem enganar muita gente, cara, sim, muita sim. gente. Se eu não me engano, a cada 1 minuto, se eu não me engano, agora eu não vou saber dizer certamente, mas a cada tantos minutos é inúmeras pessoas que caem em golpe dentro dessa parte querendo vender entre pessoas físicas para pessoas Sim, físicas, sim, né, sim, cara? sim. E uma pergunta que até falei pra você nos bastidores, que eu mesmo, Gabriel, tenho Sim. muita dificuldade. Falando de avaliação, depreciação. Explica pra mim e pro pessoal que tá assistindo a gente, danos de monta, média monta, pequena monta. O que é isso, ô Bruno? Bem assim, bem básico mesmo. O que é isso? O que são danos de monta? É. Pequena monta, média monta e grande monta. Danos de monta são aqueles estabelecidos na resolução 810 do CONTRAN. Então aqui já fica um esclarecimento bem claro. Quando a gente fala de danos de monta, não estamos falando de seguradora. Estamos falando de uma legislação do governo Legal. que está presente
nos boletins de ocorrência das autoridades de trânsito, nem todo o Brasil, nem todas as cidades, mas na maioria delas, Sim. onde a autoridade de trânsito, quando vai lavrar um boletim de ocorrência de acidente de trânsito, tem que preencher um formulário de danos daquele veículo, que Legal. pode ser, começa com motos, automóveis, caminhões, ônibus. Legal. Cada veículo tem o seu formulário de danos e ali a autoridade de trânsito marca os danos sofridos no veículo. E a Entendi. legislação vai então calcular, de acordo com os danos marcados, qual será a monta do veículo. Pequena Entendi. monta, média monta ou grande monta. Isso vamos dizer que seria ali o impacto no carro. Vamos dizer, o dano foi pequeno, médio ou grande dentro do carro. É isso? Isso. A título de exemplo, falando de automóveis, Aham. existem vários itens a serem analisados. Tá. Se a autoridade de trânsito não marcar nenhum item ou marcar apenas um, é considerado um dano de pequena monta. Isso Entendi. não acarreta em nenhum tipo de problema no veículo, não fica na sua ficha e é como se nada tivesse existido. Ah, então a pequena, você tá falando da A pequena. pequena. Legal. Então não vai aparecer nada. Vamos dizer, você vai vender para uma loja, vender para alguém, ele não vai Não vai influenciar. aparecer nada. Legal. Nada. Deprecia? Não, Não não vai nem deprecia. aparecer. Legal. Que seria ali uma funilaria, vamos dizer, uma Um pintura. detalhe pequeno, Legal. exatamente. Tá. Danos de média monta é quando a autoridade de trânsito marca de 2 a 6 itens. 2 a 6. Neste caso, já entra um impedimento administrativo no veículo, Tá. restringe a sua circulação e aquele veículo pode ser consertado, pode voltar a circular, porém, para que isso aconteça, ele tem que passar pelo órgão do Inmetro e ter o laudo CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, aprovado. Um veículo Entendi. de média monta, ele depois de aprovado pelo Inmetro, ele volta a circular, porém vai ficar registrado na sua documentação veículo sinistrado ou veículo com dano de média monta. Ah, entendi. Já começa já a ficar diferente a partir daí. Então, aconteceu lá o acidente, vamos supor, o órgão ele vai identificar, e a partir desse momento, a pessoa, depois, se ela arrumar o carro, bati meu carro, deu média monta, arrumei o carro. Isso já vai aparecer de qualquer jeito, ele não vai ficar escondido essa informação. Não tem como. Não, essa informação já aparece no sistema, o veículo já recebe um impedimento Entendi. e em alguns estados o dono do veículo recebe inclusive uma carta. E só volta a poder circular depois que ele passa pelo De Inmetro. alimento, exatamente. Legal. E a grande monta é quando dá o PT. Acabou. Exatamente. E o dano de grande monta seria, literalmente Aham. falando, a perda total, ou seja, aquele veículo é considerado irrecuperável, então ele deve ser levado ao pátio do Detran Entendi. e sucateado, ou seja, dado baixa. Não tem como mais arrumar. Não, Literalmente. não. Mas deixando claro duas Aham. observações. Primeiro, nem todo boletim de ocorrência de acidente de trânsito traz o dano de monta. Entendi. Então, este boletim de ocorrência de dano de monta, ele só é preenchido quando é pela autoridade de trânsito, ou seja, se for o boletim online, não tem Aham. nenhum tipo de marcação de monta, e nem todos os órgãos de trânsito ainda têm este formulário no boletim. Ou seja, não é Entendi. uma coisa unificada no país. Então, esse é o Entendi. primeiro esclarecimento. Legal. Segundo esclarecimento, caso haja algum tipo de marcação errada de dano de monta, Aham. é possível ser feito um pedido de reclassificação dessa monta através de um laudo que se chama laudo de recuperabilidade, que tem que ser emitido por um engenheiro mecânico, Entendi. que vai fazer a análise do acidente, do boletim e do veículo e determinar se, caso tenha sido marcado algum erro, Ele consegue identificar. ele consegue identificar e vai emitir um laudo solicitando, então, a reclassificação de monta, caso o formulário de danos tenha sido preenchido de maneira errada. Agora eu aprendi. Agora eu aprendi, já anotei aqui. Que legal, cara. E agora, entra também essa questão de pequena, média, né, ou grande monta, é grande monta, é isso que Grande fala? monta, Grande isso, monta, carros de enchente ou não? Sua pergunta é ótima. O carro de enchente não está determinado no formulário de danos de um boletim de ocorrência. Não está. Não está. Ou Certo. seja, os veículos de pequena, média e grande monta,
eles somente serão marcados no caso de acidentes que danifiquem algum item estrutural do veículo ou tenham acionamento de airbag. Falando no Ah, caso de sim. automóveis. Boa. Enchente não está previsto no formulário de danos da resolução de pequena, média e grande monta. Entendi, cara. Essa daí é boa. Achei que já entrava, já aprendi Não, de não novo. entrava, não entra. Então, só vai entrar se é danos de De estrutura. estrutura, exatamente. Legal. E aí, quando. Ou acionamento de airbag. Legal, o acionamento de airbag, que só vai causar, creio eu, no impacto, Sim, sim. né? E como que vai funcionar a questão da avaliação de um carro de enchente, Bruno? Como que a gente consegue identificar? A depreciação é muito alta? Porque tem gente que tem aquele preconceito, vamos dizer assim, dos carros de enchente. Isso é validado mesmo? Tem essa depreciação alta? A gente consegue fazer a questão de recuperação e manter na legislação tudo certinho? Explica pra gente aí. A avaliação de carros de enchente teve uma grande demanda, principalmente nos últimos tempos, em função Sim, da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. sim, Estamos em um país tropical onde enchentes são corriqueiras. sim. Porém, no Rio Grande do Sul, a tragédia foi muito grande e estima-se que só lá foram mais de 200 mil veículos impactados Cara, com enchente. nossa. Veículos estes que ficaram submersos por mais de uma semana. Então, ou seja, a análise técnica de um veículo que sofreu enchente, ela tem que ser muito bem feita, porque, infelizmente, a Sim, grande maioria destes veículos que sofrem enchente, né? enchente voltam ao mercado depois de serem tratados, limpos Sim. e preparados para serem revendidos, porém trazendo inúmeros problemas em função da enchente. Isso são problemas que aparecem já assim que recuperou ou ele vai com o tempo? Infelizmente, muitos problemas de veículos de enchente aparecem com o tempo e não de maneira imediata. Entendi, A maioria dos problemas são causados, inclusive, pela parte elétrica e eletrônica do veículo, uma vez entendi, que estes componentes não foram projetados ou não estavam preparados para ficarem submersos e ainda mais nesse tipo de líquido de sim, água. sim, Ou seja, muitos problemas eletrônicos são causados pela enchente, uma vez entendi. que o veículo hoje ele é praticamente um computador sobre rodas, ou seja, são vários Sim, módulos eletrônicos, são vários sensores eletrônicos e todos estes sensores e módulos são extremamente impactados, né, pela umidade, pela água, né, e pela sujeira. entendi, entendi. E chegou um carro aqui e eu como que eu consigo identificar? Isso vai prejudicar na hora da compra para uma revenda? Com certeza, né, a longo Sim, prazo, sim. eu consigo identificar por algum ponto específico ou é bem mais difícil? Infelizmente, a avaliação de um veículo de enchente não é fácil. Então, não existe uma receita de bolo. Aham, sim, A avaliação de um carro de enchente, ela é feita levando-se os mesmos parâmetros de uma avaliação de um veículo, por exemplo, batido. Ou seja, entendi, são nos pequenos detalhes que vão mostrar que aquele veículo pode ter sofrido uma enchente da mesma forma entendi. como um veículo pode ter sofrido um acidente. Legal. Então, a análise tem que ser muito criteriosa, levando-se muitos detalhes em conta e, principalmente, obter um conhecimento técnico para se fazer uma avaliação desta. Sim, Por isso que eu reforço, não basta você avaliar o carro na base da olhadinha, você vai deixar passar um monte de problemas caso você não exato. faça uma avaliação técnica no carro. Impactando sempre no pós-venda No da sua loja. pós-venda, no preço, na negociação, no cliente insatisfeito, porque aquele Cara, carro vai dar problema, vai acender uma luz no painel, entendi. E vai causar vai ficar negativa a questão de lucratividade até certo sem ponto, dúvida, né, sem dúvida, dependendo do sem problema. dúvida, sem dúvida. Cara, que legal, bacana pra caramba e vai aparecendo muita Sabe dúvida, né. uma coisa, Gabriel, que Hã, eu vejo o seguinte, eu vejo muita loja de veículo cometendo este erro. A loja trabalha, faz um marketing muito bom, tem um ponto ótimo, tem um estoque bonito, faz um atendimento bom, mas não se prepare, não se preocupa com pós-vendas. E a fidelidade do cliente, ela começa no no pós-vendas. exatamente. Quando o cliente tem um problema e a loja atende ele bem, resolve aquele problema, dá toda a cobertura para o cliente,
ele vê que realmente ele fez o negócio em uma empresa séria e as chances dele voltar a fazer negócio com aquela empresa Exatamente. são muito maiores. Exatamente. Então a empresa tem que, primeiro, se prevenir ao máximo do pós-vendas. Como? Através de uma avaliação precisa, uma preparação precisa para minimizar qualquer tipo de problema. Exatamente. E caso venha a ter algum tipo de pós-vendas, a loja tem que estar preparada para atender aquele cliente que vai chegar inicialmente insatisfeito e Exato. transformar, né, aquela insatisfação em um profissionalismo e uma satisfação para aquele cliente sinta segurança e faça Exato. negócio futuramente. É isso que a gente bate bastante na tecla aqui na loja, né? Porque quando a gente. É claro, são máquinas. Pode acontecer algo após a compra. Porque na hora da entrega, né? Eu sou o responsável do marketing, aqui do setor de marketing da Cardoso Veículos e Cardoso Prime. A hora da entrega é a melhor hora para você Sim. conversar com o cliente, né? Sim, Fazer toda aquela preparação. Aqui nós temos a Cardoso Experience, que é uma entrega diferenciada, com um laço. A música que o cliente gosta. Se é de manhã, tem um café da manhã. Se é de tarde, tem um petisco. Se é de noite, também tem alguma coisa diferente. Então, esse é o momento, o melhor momento para falar com o cliente. Sim. Mas a partir do momento que ele chega na loja no pós-venda e tem algum tipo de dificuldade no carro, uma luz de injeção que acendeu, é um farol que parou de funcionar, aí sim a loja mostra se ela é comprometida com o cliente ou não, né, cara? Exatamente, Que é muito exatamente. difícil. E tem caminhos para se tomar para você fechar parcerias com empresas que te dá esse respaldo também. Sim. Aqui na Cardoso nós temos a Gestalto, né? Até um abraço pro Felipe Muraski, Sim. né? É um dos nossos próximos convidados aqui, estamos fechando a agenda com ele, que é a Gestalto que nos dá esse apoio Sim, também, sim. né? Aonde o cliente tá, e é uma garantia diferenciada. Você conhece a Gestalto, né? Demais, Ah, conheço o Gestalto. Felipe demais, exatamente. Gente fina demais, É, né? E fiquei sabendo que o Felipe bateu no Marco Aurélio no tênis. Ah, é? Não, não tô Você sabendo tava disso. sabendo dessa Não, história? dessa não tô sabendo, não. Depois a gente vai nessa Então, resenha aí. Depois a gente entra aqui nos bastidores. Nos aqui, que eu nem bastidores. sabia que eles jogavam tênis. Você joga ou não? Não, não jogo. joga. Só se eu tirar meu tênis aqui e jogar no outro. É. Eu tenho vontade de aprender, mas é difícil. Mas são empresas que dão esse respaldo Sim. para a loja que a gente consegue ter parcerias de qualidade também, Sim, né, Bruno? sim. Tem muitas empresas que prestam esse serviço com excelência no Sim, mercado, sim. né? Então é muito bacana. Na Cardoso Prime, surgiu essa dúvida agora. Nós trabalhamos com carros premium, né? Então nós trabalhamos bastante e a demanda tem aumentado, eu estava estudando sobre isso, aumentado ligeiramente, né, a demanda de carros blindados, né, Sim. no Brasil. E ainda mais aqui em São Paulo, né, uma cidade muito grande, a violência vem aumentando. E, cara, o carro blindado eu sei que é uma coisa diferente, é um carro, né, mais específico. Na questão da avaliação, muda alguma coisa também ou seria a mesma coisa? A avaliação de um carro blindado, ela é completamente diferente de um veículo tradicional. Legal. E aqui vale um esclarecimento. O que é um carro blindado? Sim. Muitas pessoas acham que o carro blindado ele vem de fábrica e não é. O veículo blindado ele é um veículo normal, original, que entra em uma blindadora, é completamente desmontado, é instalada a blindagem e depois este veículo é Aí. montado. Tá vendo? Muita gente fala, né? Eu já ouvi falar, carro blindado de fábrica, 0 km. Calma aí. Não existe É uma veículo coisa, outra blindado de coisa, fábrica. outra coisa. Exatamente. Certo. Não existe veículo blindado de fábrica. O que existe são blindadoras homologadas pela Exato. fábrica, Legal. porém aquele veículo saiu da linha de produção normalmente, como um veículo normal, ele foi desmontado posteriormente, foi instalada a blindagem nele e aí sim ele foi montado e vendido como um veículo blindado. Olha só, essa daí tem muita gente que não sabe, né? Tem Muita gente que não sabe. exatamente. E na hora da avaliação ali, eu, assim, como, né, sabendo pouco dessa parte aí, olho, vamos dizer, a delaminação do vidro. Isso vai influenciar na hora da avaliação? Deprecia? Sim. A avaliação de um carro blindado, ela requer uma atenção muito mais minuciosa, até porque a blindagem é muito cara. E quando a gente fala blindagem, a gente está falando dos componentes blindados. Sim. O principal e mais fácil de ser visto são os vidros. Então, ou seja, um vidro que comece a apresentar delaminação, é necessário que seja trocado. E, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem um processo de recuperação desse vidro ou retiram uma camada dele para poder remover a delaminação. Porém, isso compromete
a própria blindagem. Certo. Então, ou seja, a avaliação de um carro blindado, ela requer uma atenção especial, primeiro nos vidros, depois no tipo de blindagem utilizada. Entendi. Porque quando a gente fala também de veículos blindados, não existe uma única blindagem. Cada blindadora utiliza um processo. Então você tem Entendi. blindadoras que utilizam uma quantidade maior de aço do que outras. Algumas já utilizam material que é superior, inclusive, ao Kevlar, que é um material tradicional. Ou seja, Entendi. o que eu recomendo? Sempre que for avaliar um veículo blindado, tente pegar o laudo da blindagem, veja qual é a blindadora, Sim. veja se aquela blindagem ainda está na garantia. Legal. Caso seja necessário, leve para uma empresa especializada que provavelmente vai ter que desmontar alguns componentes para poder verificar o estado Sim. daquela blindagem de uma maneira geral, Legal. para aí sim você determinar o valor daquele veículo sabendo exatamente o estado da blindagem dele. Cara, legal. Mas, o que causa a delaminação? Você sabe, você consegue explicar pra gente? Porque fala, eu já ouvi dizer uns mitos aí que carro blindado não pode ficar abrindo vidro. Isso causa alguma coisa ou é mito? A delaminação nos vidros de veículos blindados, ela é causada basicamente pela questão de calor e frio, ou seja, pela Entendi. dilatação do vidro. Por isso Entendi. que não se recomenda deixar um veículo blindado no sol por muito tempo. Entendi. Além disso, você tem a própria vibração do veículo, ou seja, a utilização dele, Sim. e o tempo. Algumas blindagens hoje, algumas blindadoras hoje já até oferecem garantias estendidas, e eu conheço até algumas que já oferecem garantia vitalícia. Mas, ou Legal. seja, a tecnologia de blindagem, ela vai evoluindo também com o Sim. tempo. Tá? E o que você falou de não poder abrir o vidro, a grande questão é que um veículo blindado, né, o vidro é muito pesado. Então, muitas vezes, se o vidro estiver abaixado e a pessoa bater a porta, pode ocasionar dele trincar. É por isso que é muito Entendi. importante você deixar os vidros fechados. Aham. Outra coisa, de nada adianta você ter um veículo blindado, se você andar com o vidro aberto. Ou seja, o ladrão vai colocar a arma lá dentro. E já Então, era, ou né? seja, né, um veículo blindado é para você andar sempre com os vidros fechados. Legal. Então, Brunão, que legal. Esse episódio pra mim tá sendo, assim, um aprendizado extremo e tenho certeza que pra você que tá assistindo esse episódio também, já tirou muita dúvida, já esclareceu muito mito, já esclareceu muita coisa, a gente tá aprendendo bastante. E, cara, você como um cara do mercado, 35 anos de experiência, qual que são os principais problemas que você consegue encontrar nesse mercado automotivo, cara? Mercado, né, nas leis, não. Sim. Um dos principais problemas que eu vejo hoje no mercado de veículos do Brasil é a falta de padrão entre os Detrans. O Exato. Brasil tem 27 Detrans e, infelizmente, cada um interpreta a legislação de uma maneira diferente, cria regras diferentes, estabelece padrões diferentes, Sim. tem um site diferente, tem informações diferentes, ou seja, como é que você tem um país que, em termos de comércio, ele já está todo interligado, ou seja, é muito comum fazer a negociação de veículos entre estados, Sim. mas os Detrans não estão interligados, não falam a mesma língua. Aí é difícil. E nós citamos aqui, Renave, IPVA, tudo, cada um, Tudo. cada lugar é de um jeito. Cada lugar de um jeito, exatamente. A grande verdade é que, no final das contas, é uma grande salada de frutas, né, e que atrapalha o próprio comércio. E quando a gente fala de comércio, quando eu digo do problema dos Detrans, Aham. não está atrapalhando só as lojas, está atrapalhando o próprio consumidor, que também fica perdido no meio de tantas regras e cada uma distinta. Exato. E padronizar fica mais fácil para todo mundo. Sem dúvida. Até mesmo para administração, né? Sim, Fica bem mais fácil. sim. E o que você acha que um caminho a se tomar? É isso, não tem mais o que fazer, né? Eu tinha grandes esperanças que o Renave, Aham. como um unificador de processos, fosse padronizar os Detrans. Infelizmente, já estou vendo que cada Detran, ou seja, cada estado, está criando normas diferentes dentro do próprio Renave. Ou seja, Dentro do próprio Renave. dentro do próprio Renave. Infelizmente, estou vendo que não vamos conseguir ter este padrão de Detrans, mesmo com a instituição do Renave, em todo o país. Aí é difícil. E você acha que vai unificar um dia?
Não, eu tinha esperança que fosse com o Renave, Mas é difícil, né, tinha cara? esperança que fosse com o Renave, É mas agora acho que difícil. não vai, não. Mas, como brasileiros que somos, nós vamos nos Manter a adaptando, né, cara? esperança. Manter a esperança, é. cara. Que legal. E nos bastidores a gente estava conversando que você tem uma mentoria, né? Que isso daí engloba todo o ecossistema de uma loja de carros, é isso? Exatamente. Que legal. Uma loja de carros que quer acelerar os seus resultados, ou seja, ter mais lucratividade, aumentar as suas vendas, diminuir os problemas de pós-vendas e até tirar aquela carga de trabalho em cima do proprietário, Aham. eu tenho um programa que é o mais completo do país, que se chama Programa de Revenda Lucrativa. Legal. Este programa, a gente aborda 6 pilares para realmente alavancar toda uma loja de veículos em todos os seus processos. Então a gente tem 6 pilares, Que legal. onde a gente trabalha a parte de gestão, a gente trabalha a parte de vendas, a gente trabalha a parte de captação de veículos, a gente trabalha a parte de pós-vendas, a gente trabalha a Cara. parte de F&I, ou seja, a gente pega todos os aspectos de uma loja de veículos, trabalha todos os seus processos para justamente alavancar, né, os seus resultados, alavancar a sua lucratividade Sim. e realmente, né, ter mais resultados ali. Cara, e eu não posso deixar de falar, né? Eu sou responsável do marketing, engloba o marketing lá também na sua mentoria. Sem dúvida. E aqui, falando de marketing para revendas de veículos, eu digo que os melhores resultados que eu tenho encontrado junto com meus clientes são agências de marketing especializadas no setor automotivo. Legal. Hoje, o mercado está repleto de pessoas que trabalham com marketing. Porém, o marketing tem que ser especializado. Então, quando você tem ou uma equipe ou uma agência que é especializada no setor Exato. automotivo, os resultados que você consegue obter são muito maiores. Exato. Porque aquela pessoa que trabalha com marketing, ela sabe exatamente a jornada do cliente, os aspectos do mercado, as Exato. particularidades da região, como informar corretamente aquele veículo, ou seja, tem que ter uma agência ou um profissional específico do setor automotivo para trabalhar o marketing das lojas. Exatamente, que é uma dor também que muitos lojistas têm. Sim, Nós participamos lá da mentoria do Guga Gadelha, sim, Lions, sim. e a gente tem muitas pessoas que estão lá que sofrem com isso. As pessoas que vendem um marketing para todo tipo de mercado. Sim, Não é especializado no mercado automotivo, né? Isso é uma dor muito grande que lojistas sofrem muito. Você encontra essa dor lá também, em vários lugares que você já deu mentoria? eu encontro muitos lojistas de veículo gastando uma fortuna com marketing Exatamente. sem ter o resultado esperado e necessário. Por quê? Porque estão investindo no marketing errado. Exato. E não é um problema da agência de marketing ou do profissional, é que muitas vezes ele não tem o conhecimento necessário daquele mercado específico. Exato. Ou seja, o cliente de um carro, ele é único, a jornada de cliente do cliente é Exato. única, a forma de você comunicar é única, então é Exatamente. necessário você ter um profissional que seja Exatamente. especializado na E área. é o que a gente fala aqui também. Cada carro tem o seu cliente Sim. específico. Sim, Se você vai sim. vender um Argo, você precisa se comunicar com aquele cliente que tem interesse no Argo. Ele tem esse comportamento, Sim. ele faz isso, ele precisa de tal benefício que esse Argo vai oferecer para ele. Até mesmo que a gente trabalha muito forte no tráfego pago, então a gente consegue desmembrar Sim, cada carro para um tipo de público diferente. sim. E é isso que muita gente faz no genérico. Isso. Só que aí tem aquele erro também. Você faz um marketing legal, você se identifica com o cliente, mas e o atendimento quando chega o lead? Bom, a preparação da equipe de vendas para atender o lead, ela é um dos pilares do marketing. Sim. Porque de nada adianta você gastar uma fortuna para trazer o cliente para a loja ou trazer aquele lead se a sua equipe de vendas não estiver alinhada e preparada com aquela ação de marketing. Exatamente. Então, ou seja, por isso que o meu programa de aceleração de resultados para a loja engloba todos os aspectos de uma loja. Legal. Porque não adianta você tratar somente a venda, ou somente o pós-venda, ou somente a captação, ou somente a gestão, porque, no fundo, tudo está interligado. Exato. Então, a agência, a loja, ela tem que funcionar como um ecossistema completo, Exato. onde tudo está interligado. E quando todos
sabem do seu papel e quais são as consequências de cada ato ou quais são as ações que estão sendo tomadas, Exato. todos ficam engajados e o resultado é conquistado. Exatamente, cara. Que aula hoje, hein? Que aula, Bruno. Assim, a gente fica muito feliz de receber você aqui, um cara que é influente no mercado, é perito realmente no assunto. Precisamos de uma parte 2. Ô, Gabriel, eu falo sempre o seguinte: o podcast bom é aquele que termina pelo horário com aquele gostinho de quero mais. Exatamente, cara. Pela nossa lista aí, a gente teria assunto para mais 3 horas. Exato, né? Exatamente. Mas já fica aqui então o seguinte: primeiro, né, o meu agradecimento pela participação. E segundo, já deixando a minha disponibilidade para voltar aqui. Maravilha. Uma próxima vinda aqui em São Paulo. Vai Maravilha. ser um prazer participar aqui novamente com você. Vai ser um prazer te receber aqui de novo, né? Aí nós temos muita coisa para falar ainda. Para você que está assistindo o nosso episódio agora, quer conhecer, você que ainda não conhece, que eu acho que é muito difícil, hein? O trabalho do Bruno, vou deixar aqui na descrição também todas as redes sociais, contato, sim, posso deixar lá. À vontade. Você que quer participar dessa mentoria, quer aprender a fundo como que avalia um carro, quer ter essa mentoria completa para dentro da sua loja, é importantíssimo você conhecer o trabalho do Bruno. E é isso, pessoal. Quer deixar algum recado final aí pro pessoal que está assistindo a gente, Bruno? Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, você que está aqui nos assistindo, porque eu digo o seguinte: a pessoa que investe tempo para buscar conhecimento, e aqui é um conhecimento, já é uma pessoa muito acima da média do mercado. Né? Exatamente. Então, eu já deixo aqui dando os parabéns a você que chegou até o final desse podcast. Exato. Né? Agradeço aqui a sua audiência e me coloco à disposição para o que for preciso. É isso aí. Obrigado, pessoal, que ficou até agora. Agradecemos muito. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa aqui hoje. Já compartilha esse vídeo com o seu amigo que precisa saber dessas informações, precisa estar por dentro desse mundo automotivo. Já compartilha também aí com o pessoal da sua loja, você lojista, com seus vendedores, avaliadores da sua loja, porque aqui esse episódio de hoje foi riquíssimo. Sem dúvida. Muito Deixa o like, já se inscreve no canal da Cardoso Veículos aqui no YouTube, já ativa a notificação para receber todos os episódios. Tem daily vlogs em vários eventos que nós estamos participando. Já segue a gente também no Instagram, @Cardoso Veículos, @cardoso.prime. Já segue também, qual que é o seu Instagram, Bruno? O meu é o @perito automotivo. E é isso aí. Tamo junto, agradecemos a audiência. Pra quem procura um carro novo já sabe, vem pra Cardoso, procura o Brunão também pra aprender coisas legais aí, certo? Obrigado, Brunão. Até o próximo episódio. Obrigado, amigo.